mestre, uma honra estar aqui com nada mais, nada menos que meu irmão, meu parceiro, Felipe Lima. Esse cara mudou a minha vida. Você sabe disso, né, meu irmão? Família, que honra. Cara, um dos princípios que eu tenho na vida é família. E esse cara, na empresa dele, eu vou chamar de empresa, mas nós somos uma verdadeira família, que é a Depati. E só pra você ter ideia de quanto significa pra mim, eu não uso nenhum adorno, exceto o relógio, de qualquer coisa que não seja de metal. E a pulseira da Depati, com a palavra gratidão, eu não tiro por nada. Eu tiro qualquer outra pra dormir, mas a Depati eu não tiro, do tanto que esse cara significa pra mim, não só ele, a Pri, a família dele, e hoje nós somos uma grande família. Sempre juntos. Felipe, se apresenta pra galera aí, deixa a galera te conhecer. Prazer, família. Sou Felipe Lima, um grande esforçado, apaixonado, engenheiro civil, especialista em patologia das construções, mais apaixonado por pessoas, por formação profissional e pela boa técnica. Então, com isso, nós construímos uma empresa ligada à consultoria em patologia das construções, mas mais do que isso, nós construímos juntos uma comunidade de profissionais a nível Brasil e internacional. Temos também amigos de Moçambique, Angola, Estados Unidos, Paraguai, ligados a essa área, para fornecer exatamente isso. Conhecimento técnico, que geram oportunidades, melhora o nível técnico das obras e faz com que a gente cresça pessoalmente. Eu vou te pedir aqui também, não está nem no nosso script, mas eu quero que você apresente a Depati para quem não conhece a Depati. Perfeito. Imagina o seguinte, você tem um sonho profissional de trabalhar com uma especialidade dentro da construção civil. E essa especialidade vai te trazer necessidades de network, necessidades de educação, de conhecimento técnico e oportunidades de você construir o seu negócio. Cada vez mais hoje nós temos que ter conceitos de marketing, de gestão pessoal, gestão profissional, finanças. Então, nós podemos ir sozinho. E eu fui sozinho. E vi que não tinha espaço para crescer sozinho. E não tinha locais que poderiam me dar essa formação de verdade, de coração, um ambiente que eu pudesse ser eu, que eu pudesse dizer, eu não sei, eu quero aprender. E quando eu sei, eu posso ensinar. Então, por que não construirmos uma comunidade de amigos? Amigos ligados à patologia, à Depati. E patologia não é sobre doenças, é sobre soluções. É sobre melhorar as obras, é sobre alta excelência técnica. Então criamos uma comunidade. De fato, você vai lá, faz uma assinatura, faz caríssima, somente R$16 por mês. Apenas. E mais, neste ano 2026, o que você paga retorna em qualquer um dos cursos. Cashback total. E essa comunidade, então, é focada em 3 pilares. Network, educação e empreendedorismo. Já passamos de 2.500 membros a nível Brasil. Então nós temos tanto as comunidades no WhatsApp, os encontros online e os eventos presenciais aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Cara, você sabe que eu tenho um grande arrependimento com a Depati de não ter me tornado membro tipo de 10 para baixo, cara. Eu sou 1.455, mas com a dor no coração. Cada um recebe uma numeração de membro. Pois nós passamos de 2.600. E eu já te seguia, cara. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz essa conexão antes? É meu arrependimento hoje. Que a Depati se tornou uma grande família, clube da leitura toda quarta-feira. E aí tem os eventos, né? Nós temos os GTs e vocês que criaram. Imagina o que é paixão. Um bando de engenheiros positivos, engenheiros, arquitetos, se reúnem 5h30 da manhã para ler leituras técnicas. E sorriso total. E assim, não é que comece e para. Comece e continua. Aí, de repente, vamos ter um evento presencial. O que eles fazem antes do evento? Marca na padaria, se reúne antes do horário do evento. Normalmente, nos eventos de congresso, as pessoas chegam atrasadas. Na Depati, elas chegam antes. Elas marcam antes do horário do evento. Me chama para se reunir, tirar uma foto, tomar um café. Se não é sobre isso, é sobre o quê? Ler tecnicamente. Já leram diversos livros técnicos com explicação, com entendimento. É fantástico. E todo o recesso a gente sente, tá?
Por incrível que pareça. Vai ter férias agora, a gente sente. Faz falta. Bom, vamos lá, já tem uma primeira pergunta. E eu até aproximei aqui o selante. Isso aqui é meu queridinho, tá, Felipe? Fixa tudo. Legal. Mas assim, eu quero saber como os selantes, os adesivos, eles entram, eles se encaixam no seu mundo. Totalmente. Nosso mundo é um mundo de manter as coisas em ordem. A construção civil, ela trabalha com 2 sistemas. Ou por adesão, ou por fixação mecânica. A adesivibilidade, ela vai ser química. Ou eu tenho os pontos mecânicos de parafusos e de estruturação. E outro cenário que se tem é que cada vez mais há necessidade de juntas de movimentação. Aprendemos que os materiais se dilatam higrotermicamente, com a presença de água e com a presença de temperatura. E essa contração e dilatação vai requerer um aumento de espaço. Para ser muito simples, esse aumento acumulado, para ter um alívio dessa tensão, precisamos de juntas, espaços para deixar os materiais trabalharem. Excelente até aí. Só que, o que eu preciso nestes intervalos chamados juntas? Eu não posso deixar exposto. Se eu deixar exposto, os principais agentes deletérios vão acessar aquele revestimento, aquela edificação. E os 3 principais agentes deletérios, sabe qual que é? Água, água e água. Então, por isso que nós selamos essas partes. Mas tem muitos revestimentos e muitos tipos de materiais que eles precisam ser fixados. E aí existem os fixadores, que parecem os mesmos selantes, mas têm outras características, que agora é dar adesivibilidade para que os materiais fiquem aderidos quimicamente. É uma aula, né? A gente já poderia até encerrar depois dessa aula. O que você mais valoriza no selante, no adesivo, hoje? Hoje, pegando todo o ponto pacífico de qualidade, eu trabalharia com a durabilidade. A construção civil brasileira trabalha com desempenho. E desempenho, ele traz a questão da durabilidade. Há muitos materiais que conseguem performar um desempenho bacana no sentido de dureza, flexibilidade, adesivibilidade. Só que nós também precisamos considerar isso ao longo do tempo. A durabilidade desse material. Porque se eu aplico um selante, um revestimento de uma fachada, e ele atinge os requisitos de desempenho, mas por apenas 1 ano, por apenas 3 anos, que é o que a norma 17170 me traz como garantia, é só isso que eu peço para desassociar sempre os nossos projetos. Desassociar garantia de durabilidade. Porque eu posso ter uma garantia de 3 anos, só que as nossas edificações precisam ser duráveis. E os nossos usuários não conseguem realizar, não têm força nem financeira para realizar manutenções periodicamente como nós gostaríamos. Então a durabilidade eu vejo como um ponto super importante. Você já teve algum desafio no mundo da fixação, adesivação, algum caos que você traga para nós aqui? Nos últimos 24 anos que eu trabalho com patologia nas construções, inclusive, pouco tempo. Tive a honra de começar com 16 anos, achava que eu ia trabalhar numa obra. Quando eu cheguei, eu falei, meu prédio está pronto. Aí que eu descobri que eu estava entrando no mundo da patologia nas construções. Então, nesses 24 anos, todo dia, diariamente, nós temos problemas e desafios com fixações e com adesibilidade e com os selantes. Temos. Você falou aqui da maior qualidade, aquilo que você mais preza num adesivo, né, num fixador. Mas e aquilo que a gente encontra corriqueiramente, infelizmente, não é isso, não. Né? Hoje tem produto para tudo, para todos os bolsos, para todos os tipos, não é isso? Aquilo que você mais encontra num produto que te deixa chateado, não importa a marca, mas você fala assim, olha, isso daqui é corriqueiro para mim. Quando você reduz qualidade e apresenta no rótulo informações limitadas, tá? E muitas vezes até com promessas de que resolve tudo. Então, assim, necessariamente, se os produtos são de empresas sérias, não é uma questão de qual produto é melhor ou pior. Existem as características do produto que trazem com clareza para que o projetista, o patologista, consiga definir o melhor produto para aquela situação. Acabei de trazer sobre durabilidade. Meu produto tem uma durabilidade aí de 5 anos. Vamos pensar assim. Mas se eu vou fazer uma obra
provisória, nenhum stand na FEIPAT que em 4 dias eu vou demolir, eu preciso colocar um de 5 anos? Não. Não tem. Então, de 4 dias já me atende. Mas eu preciso ter essa informação. Porque senão, vão criar um selante que dura 4 dias, nessa alusão de brincadeira, e com excelente preço, apenas com informações básicas de que resolve a vida e que o consumidor vai acabar comprando e no fim não vai receber o que deveria. Você acabou de falar aqui da performance. Então isso impacta diretamente na qualidade, na entrega do seu produto final. Totalmente. Juntas. Vamos lá, 2 coisas. Ou eu vou trabalhar com as juntas, que eu tenho os materiais separados por um espaço, então eles vão trabalhar com as juntas, ou eu vou trabalhar com adesibilidade. Eu vou ter algo adesivo. Por exemplo, a gente usa muito também silicone estrutural para colar vidros. Você tem a colagem de vidros até com silicone estrutural. Então você tem várias formas de usar essa adesibilidade. Se eu tenho a junta, vamos pegar principalmente, com várias juntas dessas de movimentação, e esse ponto falha, todo o revestimento vai falhar. As juntas, elas se tornam os pontos mais sensíveis de uma edificação. Por isso que a patologia que estuda a doença, ela vem de trás para frente. Toda vez que nós vamos inspecionar um revestimento, um local, eu oriento os meus alunos a inspecionar por onde começa? Pelas juntas. Porque ali se torna ponto de entrada. Então a performance do produto, ela é vital para a durabilidade da edificação como um todo. Seu cliente hoje, ele consegue enxergar que um bom produto, ele adquirindo um bom produto, ele tem uma melhor performance, ele tem um melhor resultado. Você tem essa política lá na sua empresa, lá na FSL, você fala, olha, se o cliente não quiser um bom produto, você abre mão daquela obra. Como é que funciona isso aí? Então, na verdade não tem. Por isso que um dos nossos sonhos foi criar a FEIPAT. Porque é o seguinte, o que acontece no nosso universo? Nós temos o cliente final que quer muito preço. Nós temos importantes feiras que vem a parte de negócios, mas vem a parte comercial. Então, o que faltava no nosso humilde entendimento? Uma feira de negócios altamente técnica, que eu pudesse levar no mesmo espaço, e a gente leva o patologista, o construtor, mas também o usuário final, o síndico, o gestor da edificação. Porque muitas vezes eu trago para a empresa que vai executar, eu não executo obras, mas eu projeto e dou consultoria para as empresas de recuperação e de execução de obras. Elas, quando vão orçar, o que elas fazem? Elas vão pelo preço somente. O cliente final está recebendo selante, está recebendo um fixador. O preço ainda continua sendo a nota de corte. Não olha a marca, porque acha que todo mundo está na mesma prateleira. Só que o que aconteceu na FEIPAT passada? Quando eu trago o síndico e falo, olha este material, olha este produto, e ele aprende e entende, quando eu chego como projetista, e os pares projetistas que vêm do Brasil todo, chega até o projeto e fala, é Brascola, é nesta qualidade. É claro, é Brascola ou equivalente, mas apresenta a qualidade do produto. Se a empresa quer mudar para o cliente final, ele fala, não, calma aí, mas eu já vi isso aqui. Isso aqui é bom. Eu não preciso convencer. Então, não tem. E muitas vezes a gente... Exemplo, existem materiais diferentes. Não estou dizendo qual é melhor e qual é pior. Mas existe silicone, existe poliuretano, existe híbrido e existe aplicabilidade para cada um desses. Não é porque ele tem uma forma moldável, não é porque ele é elástico e aplica numa pistola que é a mesma coisa. Cada um tem a sua aplicabilidade. Só que se eu projeto um Brascola neste nível para essa aplicabilidade, se ele utilizar um que parece, mas não é aquele ponto, vai trazer outro resultado completamente diferente. Então, trazer o cliente final faz todo sentido. Mostrar tecnicamente. E com uma forma clara, nossa, aqui, mas entender o que é a dureza shore, o que é o módulo de elasticidade, o que são as características do produto, o que está ali dentro, e a gente tenta trazer isso de uma maneira lúdica. Esse é o objetivo. E você está atingindo, você sabe disso. A gente fica feliz. Eu costumo dizer assim, antes a gente comia, quando eu falo a gente, construção civil, silicone com a comida. Sim. Era silicone em tudo. Sim. E agora chegou o PU. Só que
Através de você, o que eu tenho percebido? Quando eu falo você, eu falo da família Depati. A gente está conseguindo fazer um movimento que a gente tem mostrado as diferenças de PU. Perfeito. As diferenças de selante, as diferenças do silicone. Perfeito. Então eu consigo hoje ouvir, mas eu já ouvi, e aí a pessoa fala assim, eu vi um cara aqui, Henrique Bosco, Felipe Lima, Marcos Gross, Bia Menezes, enfim, vários entre nós, que falou isso, que falou aquilo. Eu os conheço, ok, beleza, vocês falaram, nem questiono, né? Eu digo isso, vocês eu nem questiono. Mas eu consigo perceber que o movimento Adepati tem levado essa consciência do que é o produto. E um bom produto hoje, você consegue ver, você escolheu um bom produto, você consegue ver economia com essa sua escolha do bom produto? Total. Nós trabalhamos na Adepati, nas nossas aulas, no nosso escritório, no tripé, na tríade dos 3 P's. A qualidade construtiva requer a qualidade da tríade dos 3 P's. Pessoas, processos e produtos. Tá? Eu posso ter processos altamente ajustados, normas técnicas, o projeto detalhado, metodologia executiva. Eu preciso que as pessoas sejam bem treinadas, tenham capacitação, fiscalização, gestão, mas eu também preciso de bons produtos. Se falhar um desses 3 P's, e o contrário é verdadeiro, eu pegar um excelente produto, mas não utilizar os processos adequados, também não vai dar certo. Se eu também usar produtos altamente de qualidade, processos bem desenhados, mas não chegar essa informação em quem vai aplicar, ele vai pegar aqui, vai cortar, vai passar no dedo, vai colocar no dedo. Então nós precisamos entender com clareza a importância. E na minha modesta opinião, e que a gente passa sempre, o caminho, o começo é pelo produto. Por quê? Primeiro, a indústria é ela que tem a capacidade de investimento em inovação. É ela que determina, que dá o tom da parada. Quando as empresas começam a ter o interesse de participar de bons eventos, de mostrar tecnicamente, de trazer bons profissionais, para que de fato tragam a consciência e a informação, ela começa a empurrar os processos. Por quê? Normas técnicas muitas vezes nascem do interesse da indústria. Sim. E organiza, porque é o seguinte, todo mundo fala que é selante. Então vamos fazer uma norma técnica, vamos organizar a parada aqui, vamos criar, colocar os pingos nos is, porque o meu produto é de outra prateleira. Os comitês, as pessoas estão nos nossos meios. Tá entendendo? E aí, essas pessoas que vão ajudar, esse grupo da indústria, dos produtos, que vão ajudar a treinar as pessoas. A gente sempre orienta, vamos aplicar um produto X na obra, traga o representante técnico da indústria para treinar a equipe, para passar o conhecimento. Quem conhece mais desse produto do que a própria escola? Não tem como. Hoje eu tenho acesso ao laboratório deles, porque eu falo com eles o tempo todo. Entendeu? Eu entendo uma parte, você entende outra, mas está lá dentro. Então eu trago você para o projeto. Então, na Adepati a gente faz muito isso, nos podcasts, no escritório, acesso total, a gente conhece a indústria, a gente quer levar o nível. Então, assim, quando eu vou elaborar um laudo, eu penso, pô, isso aqui é uma solução boa para a escola. Você vai participar comigo do processo. Nós estamos agora com o das All Lives, toda segunda-feira, às 19 horas, eu estou trazendo os expositores da FEIPAT para fazer aulas ao vivo no YouTube junto com a gente, para que mostre tecnicamente os produtos. Nós precisamos, tem que parar com esse negócio que a indústria é só vender. É claro que todo mundo quer vender. Nós estamos aqui vendendo. Só que pode se vender com propósito. Um dos meus propósitos, até quando eu conheci a Brascola, eu sempre disse o seguinte, eu só divulgo o que funciona, eu só divulgo o que valida. Não é por dinheiro, o propósito não é esse. Não sei se você lembra, quando eu te conheci, estava lá no nosso encontro, eu fui lá apertar sua mão, te agradeci e falei, olha, eu não quero dinheiro, mas se você me permitir estar aqui, nós vamos crescer junto. Exatamente. Então é isso, é propósito, é ter propósito. Então eu vejo muita gente, a indústria chega muito forte, às vezes ela não tem um bom produto, ela não tem propósito ali. Ela quer vender. Todos nós queremos, como você bem... propósito tá ligado a pessoas. Dinheiro é consequência de um bom trabalho, de uma boa entrega, de um bom produto, não é isso? Exatamente. A sua empresa é especializada em fachada, Sim. né? Quando a gente fala em fachada, a gente fala de vocês, da FSL. Hoje vocês têm alguma tecnologia específica, algum ponto, algum produto que você fala, cara, isso aqui é indispensável para o negócio, eu não posso deixar de ter isso aqui. Selantes. Basicamente, a minha escola de patologia,
em fachadas é a parte de juntas. É a criação e a concepção de juntas. É por acaso tese do seu mestrado ou não? A tese do meu mestrado, né, dissertação, é sobre inspeção de fachadas, como um todo. Técnicas de inspeção de fachadas. Até mês que vem a gente está fazendo a defesa. Vai ser online? Eu creio que não, acho que é só presencial. Poxa, se eu gostaria de participar. Vamos ver se eu consigo ali para fazer um híbrido. Deixa você fazer um ao vivo. Vou trabalhar nisso. Mas é sobre fachadas. E assim, desde toda a minha trajetória, eu sempre tenho esse olhar para a fachada com a necessidade. Só que aí é um problema. Porque no mesmo momento que as juntas se tornam solução para a fachada, se o selante não funcionar, se torna o principal problema de uma fachada. Qual o erro mais comum que as pessoas tomam hoje ao escolher um selante? Aí eu quero que você separe isso bem. Tem 3 pessoas que escolhem selante. É o vendedor. Perfeito. É o engenheiro, arquiteto, é o cara que vai especificar. E aí, eu não vou nem subdividir se ele é patologista ou não. Engenheiro, tá? E tem o cliente final / pedreiro, o aplicador, tá? E aí eu divido ele aqui com um cliente, porque eles estão na mesma linha. Geralmente ele pergunta pro profissional, qual selante eu compro? Ou então, qual PU eu compro, qual silicone eu compro? Perfeito. Basicamente é isso. Então eu queria entender de você. Vamos pelo cliente final. O cliente final tem que tomar um pouco de cuidado, porque normalmente ele vai tomar decisões de coisas mais simples. Vai colocar ali para vedar um box, para vedar uma calha, ou um ponto que é mais possível manutenção. E via de regra, não deveria. Vamos pensar, no mundo ideal, toda e qualquer especificação de material na construção civil deveria vir de um projeto, de um projetista. Mas a autoconstrução, ali o faça você mesmo, ela é gritante e tá certo. Aí vem a indústria e prepara boas embalagens, então vai simplificar. Ideal para tal situação, tal situação, tal situação, e o cliente vai lá e ele vai utilizar. Então o principal problema que esse cliente, esse usuário, ele pode cometer é utilizar um produto de baixa qualidade por causa de preço. Então nesse ponto, o que eu oriento o usuário final? Confiar na marca. Então se eu tenho uma marca, eu vou lá, vejo a prateleira, vejo o Brascola e vejo lá que possível utilizar numa área de um box. Eu confio na marca e eu vou utilizar. Então o principal problema é escolher uma marca inadequada. Tá? Esse é o principal ponto. Quando você trabalha com o engenheiro, o arquiteto, o principal erro que ele tem é especificar sem fazer um projeto detalhado. Aí não tem mais como ser ignorante no assunto. Porque é o seguinte, vamos supor, eu trago isso para os alunos, se eu estender muito, depois até vocês cortam, mas enfim. Fica à vontade. Se eu tenho um espaço, só para entender, eu tenho um espaço aqui, de 1 centímetro, ok? Por que eu uso selante? Normalmente os alunos vão dizer de maneira rápida para permitir a movimentação. Aí minha resposta é não. O selante restringe a movimentação. Como assim? Ué, se eu tenho 1 centímetro de espaçamento e deixo sem nada, quanto que eu posso crescer de um lado do outro? Meio centímetro. Eu tenho 1 centímetro de movimentação. Então, sem nada, para a movimentação, é o ideal. Eu tenho um máximo. Ó, aqui pode crescer meio, vai se encontrar da beijinho e volta. Se eu ponho um selante e ele tem uma capacidade de acomodação de 50%, ele não vai apertar total, ele vai apertar e vai parar em 50%. Correto. Então, se eu coloco 1 centímetro de selante, quando apertar, ele vai parar no meio centímetro. Ou seja, reduziu 50% da minha capacidade de movimentação. Então, o selante restringe, com segurança, restringe a movimentação. Só que isso é aceitável porque eu coloco o selante para evitar a entrada de sólidos e líquidos. Ou seja, aonde eu quero chegar? Se eu tenho um material que tem uma alta movimentação e eu uso um selante que, na verdade, só restringe ali e para em 70%, quando se movimentar, mesmo com selante, vai haver o descolamento, vai haver o imbricamento, vai haver o problema na fachada. E aplicou o selante. Então, o grande problema da área técnica é porque se tem um engenheiro arquiteto especificando, é porque tem uma necessidade maior, é algo mais delicado. Aí você tem que tomar cuidado com o tipo de selante
com as características técnicas, porque ele pode se tornar o vilão da história, mesmo sendo um bom selante, uma boa marca, uma boa qualidade. Se torna vilão. Exatamente. Tá. E o vendedor, ele tem que entender o cliente. O problema é que, às vezes, o vendedor ruim quer vender a todo custo. Ele só quer o dinheiro. Quer vender a todo custo. E, às vezes, até bem intencionado. Então, por isso que os vendedores têm que estar em feiras técnicas. Tem que estar em momentos técnicos. Tá? Tem que ter esse acesso para poder, talvez, nenhum dos vendedores tenha ouvido falar aquilo que eu acabei de dizer. E, a partir de agora, eles vão, para o que você vai fazer? Será que não é ideal você consultar um engenheiro? Ou assistir uma live aqui, ou ter uma informação melhor, porque senão o vendedor passa a ser o especificador e pode trazer, pela confiabilidade que o cliente tem, especificar algo inadequado. E eu não sei se você já se deparou com isso, mas eu faço uma conta de padaria sempre com argamassa. Eu nunca deixo o vendedor, ele quer vender um revestimento para o meu cliente, eu nunca deixo ele fazer a venda casada, Sim. Que é, leva também o rejunte e a argamassa. Eu sempre limito, olha, eu não me meto na compra do revestimento, isso é com o meu cliente, mas larga a massa eu me meto diretamente. Isso envolve o meu trabalho. E eu sempre faço uma conta de padaria e eu provo para ele que ele deixa dinheiro na mesa. O que você manda para casa do cliente é aquém do que eu vou usar. Sim. Então eu sempre mostro isso e muitas vezes eles ficam chocados. Eu falo, olha, você está tão interessado na comissão que com essa minha atitude você vai ganhar uma comissão maior. Você vai vender mais a argamassa. E acontece isso no mundo dos selantes hoje. Perfeito. Né? E se tratando de segurança. Segurança hoje é um fator primordial na escolha de um bom produto, de um bom selante, um bom fixador. Olha, é ponto pacífico. É primordial, você falou a palavra exata, porque se você não conta com a segurança, você vai contar com o quê? É óbvio que nós queremos estética, que nós queremos durabilidade, só que a segurança sempre é o principal. Se está aderido, não pode soltar. A Priscila Bezerra falou uma frase, Felipe, te cortando, que ela me deixou com a pulga atrás da orelha e ela estava certa. A impermeabilização é o único setor do nosso meio que não aceita erro, não tem margem de erro. Você tem uma margem de erro, a gente costuma dizer, né, se me permita a palavra, margem de cagaço, coeficiente de cagaço. A gente tem isso nas estruturas, mas na impermeabilização a gente não tem. E eu acredito que no selante é a mesma coisa. Ou ele permite ou ele não permite. É sim ou não? Ponto final. Concordo totalmente. Você concorda com essa frase dela? O selante, a impermeabilização, ela serve para vedar passagem de líquidos e proteger a edificação. Ela faz parte dos pontos importantes para proteção. O selante faz parte também dessa área de proteção. Ela trabalha muito com a estanqueidade. E estanqueidade é ou não é? Se passou uma gota, passou. Estanqueidade está comprometida. Não tem meia estanqueidade, não tem meia infiltração, não tem, tá torto, mas tá lá em pé. Se teve a passagem de fluidos, não tá mais estanque. FEICOM, que é para você participar da FEICOM, qual o recado que você deixaria para a galera? Quer estar aqui? O que significa a feira para você? Esse ano, com uma edição nova Rio de Janeiro, eu te espero lá, inclusive. Sim, incrível. Tá bom? Então, assim, o que é FEICOM para você? FEICOM é sobre ambiente. Tá? O nosso setor, ele cresce se o ambiente que nós tivermos favorecer crescimento, como qualquer outro. Então, nós temos que valorizar ambientes como esse. Aonde a gente se encontra, aonde a gente pensa sobre o assunto. Então, eu vejo a FEICOM como um grande ambiente positivo que favorece bons negócios, mas também conscientização técnica, e isso é relevante. A gente tem os 3 P's aqui dentro. Tem os 3 P's aqui dentro. E agora faz um convite para a galera da FEIPAT aí. Ah, muito bom. Se você está aqui vendo o FEICOM, saiba que o sonho da FEIPAT nasceu dentro da FEICOM. Né? Eu andando aqui, tive um sonho, por que não? FEICOM, FEIPAT, né? Seria incrível. E daí, nas minhas ideias, e o sonho do meu coração, naquele mesmo momento, entrei no Canva, fiz uma arte, isso foi na FEICOM de 2024. E coloquei FEIPAT, coloquei em breve, e postei nos stories. E aí eu utilizei algo que eu faço muito, deixar claro quem eu sou, o que eu quero e aonde eu quero chegar. E ao fazer isso, o Senhor abençoou, abriu portas, e pessoas certas chegaram até mim e falaram, esse assunto aí é sério?
vamos fazer acontecer a FEIPAT? E assim aconteceu em 2024, assim vai acontecer agora. Então saiba que a FEIPAT nasceu de um sonho e de uma vontade de elevar o nível técnico da construção civil, de ser mais um ambiente, por que não? Um Brasil que é tão grande, tão rico, mais um ambiente da boa técnica e dos bons negócios. Então, de 9 a 12 de setembro, aqui nesse mesmo espaço, olha que alto nível, estaremos juntos. 4 dias de muito conteúdo técnico, 100% acesso livre e gratuito para você. É isso aí. Você acompanhou aqui, engenheiro Felipe Lima. Obrigado, meu irmão, por tudo que você representa para nós. Eu agradeço muito feliz, viu? Tamo junto. Verdade. Brascola, o símbolo da qualidade.